A primeira pergunta: quais as principais novidades trazidas pelo novo Código de Processo Civil? Tenho chamado esse sistema recursal de novíssimo sistema recursal, e essa semana eu recebi uma mensagem de um aluno de Belo Horizonte, me convidando para vir uma palestra aqui em Florianópolis, e ele vai defender o TCC dele lá na PUC de Minas. E me convidando para fazer parte da banca. O Ronaldo Bretas é o orientador, e cujo título, ele falou que se inspirou, é o Novo Novíssimo Regime do Agravo. Novo Novíssimo. Pois bem, eu vou destacar 3 pontos aqui, que a meu ver demonstram que a gente tem um novíssimo sistema recursal, se compararmos o sistema que foi imposto ou colocado por esse CPC 2015 em relação ao que a gente tinha anteriormente, naquilo que o professor Alfredo Buzaide concebeu do Código de 73, e depois as seguintes ou as seguidas reformas que o Código passou nos anos 90 e depois nos anos 2000. E para vocês terem uma dimensão da magnitude dessas reformas que o Código sofreu nessas 2 décadas, dos 70 artigos que aquele Código nos trazia na matéria recursal, 47 deles foram alterados. E apenas 23 restaram intactos da redação originária do professor Alfredo Buzaide, o que significa que 2/3, não é, daquele código foi alterado nessas 2 décadas. E, de fato, aquilo que boa parte da doutrina fala e sempre defendeu, o CPC de 73 acabou se transformando, o professor Eduardo Melo sempre usava essa expressão, uma coxa de retalhos. Pois bem, esse CPC de 73, ele consolida algumas dessas reformas e traz alguns elementos também do CPC de 39, e talvez essas questões é o que a gente vai debater aqui. Primeiro ponto, primeiro eixo, vamos dizer assim, o CPC de 73 tinha como coração o livro 1 do Código, processo de conhecimento. Estava tudo no processo de conhecimento, inclusive a parte recursal. Só que recursos não se referem só ao processo de conhecimento. Você tem recursos no processo de execução, você tem recursos no procedimentos especiais, você tinha recursos no Código passado, quando havia ainda um processo cautelar autônomo. Pois bem, esse novo Código é muito mais bem estruturado que o anterior. Ontem o professor Eduardo Melo falou da estrutura do Código, e a parte de recursos recebeu a importância que deveria, ou melhor, ganha uma autonomia e vira um livro próprio. São os recursos que fecham o código. Esse código é um código mais intuitivo, então natural que os processos terminem com recursos, porque eu estou para ver processo terminar com a sentença de 1º grau, não é? A não ser nos juizados especiais, aí você tem um fator econômico, porque para recorrer nos juizados especiais você tem que pagar as custas iniciais, você tem que pagar preparo, vai ter honorários, e aí aquela ação dita temerária, a autora não recorrendo, ou muitas vezes a empresa demandada acaba pagando. Então, os juizados especiais, algo separado disso. No sistema do CPC, o que a gente vê, sentença, recurso de apelação, e eu sempre olho para uma sentença não como fim, e sim como uma parte do caminho, não é? Uma etapa cumprida, porque os processos de fato terminam nos tribunais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, questão da taxatividade. O Código passado nos trazia 12 recursos, no antigo artigo 496. E esse CPC 2015, no seu artigo 994, nos traz 9 recursos, de maneira então que 3 recursos foram retirados do sistema. Quais sejam? Primeiro recurso que foi retirado, os embargos infringentes. Foram retirados em parte, porque de alguma maneira na versão da Câmara e aquela que foi aprovada, ele retorna não como recurso, mas como uma regra de julgamento que exige em que, nas situações em que o processo ou o recurso de apelação, por exemplo, é julgado por maioria, ou seja, 2-1, em vez de você ter esgotado o julgamento ou encerrado o julgamento, você tem uma regra que obriga a complementação do julgamento, e aquele julgamento então tem que ser complementado por mais 2 desembargadores. Portanto, você vai ter um julgamento com 5 magistrados, quando você tem um julgamento por maioria no primeiro momento. Mas os embargos infringentes não existem mais como recurso. De alguma maneira eles retornam, não como recurso, mas como essa regra de julgamento. O segundo recurso que foi retirado o agravo regimental. No Código passado nós tínhamos uma dicotomia
entre agravo interno e agravo regimental. Ambos recursos cabíveis de decisão monocrática do relator no âmbito dos tribunais. Mas basicamente a regra era a seguinte: se essa decisão do relator fosse uma decisão interlocutória, cabia então o agravo regimental. Se a decisão fosse uma decisão definitiva, cabia então o recurso de agravo interno. Eu escrevi sobre isso na minha dissertação de mestrado de 2003 a 2005. É um livro publicado pela RT no ano de 2009 e se chama Agravo Interno e Agravo Regimental. E sempre conto isso porque é algo interessante. A professora Teresa Rudolphin, ela foi a relatora do código. E nesse período eu trabalhava com ela no mesmo escritório e tal. E a gente teve contato direto, não é, com a primeira versão do código, aquela primeira versão da comissão dos chamados notáveis, presidido pelo então ministro do STJ, Luiz Fux, hoje ministro do Supremo, e a professora Teresa Rudolphin como relatora. Pois bem, a primeira coisa que eu fui ver quando o código, na primeira versão, e o meu livro saiu em março de 2009, e essa primeira versão chegou pra gente ali tipo julho. E só havia 3 livros no Brasil sobre o agravo interno. Um meu, um do ministro Atos Guzmão Carneiro, que deu o nome ao recurso, agravo interno pegou e virou lei, e um outro livro do professor Delosmar Mendonça, um professor da Federal, lá da Paraíba, lá de João Pessoa. E todos esses livros traziam sugestões de legis referenda. Por quê? Porque o agravo interno ele era muito mal regulamentado no código. Não tinha contraditório, não tinha publicação em pauta. Pois bem, então fui direto, não é, naquela versão para ver o que a comissão estava projetando para o agravo interno. E a primeira coisa que eu vi é que o agravo regimental tinha sido retirado. Por quê? Porque o artigo 1021 diz o seguinte: cada decisão do relator, qualquer decisão do relator, cabe agravo interno. De maneira que o agravo regimental, portanto, foi englobado pelo agravo interno. E eu tinha acabado de lançar meu livro, e o livro se chamava Agravo Interno e Agravo Regimental. E aí eu liguei para a Teresa: Teresa, vocês acabaram com o agravo regimental? E peguei ela num daqueles dias, ela falou: você sabe ler ainda, Pedro? E eu falei: eu sei, professora. Então por que você está perguntando? Pois, professora, meu livro acabou de sair. Acabou de sair e se chama Agravo Interno e Agravo Regimental. E se eventualmente houver, então, uma segunda edição dessa obra, que nunca saiu, não é? Nós teremos algo inédito no mercado editorial brasileiro, que será uma segunda edição eventual, revisada e reduzida. E a gente só vê livros sendo ampliados e não reduzidos. E ela: Pedro, vai te catar. O fato é que o agravo regimental está fora. E o último ponto, e o meu tempo já encerrou, para a gente abrir os debates aqui, o último recurso, foi o agravo retido. E essa retirada do agravo retido, cujo cabimento era contra decisões interlocutórias em que não houvesse urgência, mas era um recurso que trazia segurança jurídica para o sistema, na medida em que, proferida a decisão, prazo de 10 dias, agravo retido, como o próprio nome diz, o recurso ficava retido. Ele deveria então, depois do eventual recurso de apelação, ser ratificado, mas você tinha a questão da preclusão resolvida. O novo código e a comissão teve como objetivo, isso claro e está na exposição do anteprojeto, reduzir o número de recursos. E o agravo retido foi um deles para ser retirado, e de fato foi. E aí o sistema de preclusão foi totalmente alterado. Você hoje tem como regra o recurso de apelação como mecanismo para atacar decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias como regra, não aquelas que estão previstas no rol taxativo do artigo 1015. As que estão no rol do 1015 são 14 hipóteses, temos 12 hipóteses e mais 2 fora desse rol. Se você não interpuser o recurso de agravo do instrumento, preclusão. Mas a regra geral não. A regra geral é você, diante de uma decisão, por exemplo, que indefere prova, no código passado cabia agravo retido, agora você não faz nada. E você vai esperar então depois ser proferida a sentença para verificar se essa decisão anterior lhe causou prejuízo ou não. E aí eventualmente você vai recorrer dessa decisão no momento da apelação, ou ainda em sede de contrarrazões, caso você seja vencedor, e aí com a interposição do recurso de apelação, surge então o interesse recursal para você utilizar as contrarrazões como recurso. De maneira que essa alteração traz a quebra de 2 dogmas do nosso sistema recursal. A primeira delas é que a gente sempre aprendeu que de apelação, que de sentença cabe apelação. Isso continua verdadeiro.
Só que a apelação agora tem objeto duplo: a sentença como regra e também as decisões interlocutórias, aquelas que não estão no rol taxativo do artigo 1015. E depois, as contrarrazões que sempre foram defesa, hoje ganham o status de recurso. E não temos ninguém aqui do Poder Judiciário catarinense, mas em São Paulo já estão cobrando preparo nas contrarrazões que têm natureza jurídica recursal. Então me parece que são esses os pontos que eu gostaria de trazer. O outro é o princípio da primazia do mérito recursal, que o professor Welder falou um pouco aqui, mas na sequência dos debates a gente vai conversando para que todo mundo possa colocar suas posições. Léo Biduski. O professor Manuel Caetano Ferreira Filho dava um exemplo que um dia ele foi despachar com um desembargador de um tribunal cujo, o estado eu não me recordo, era um agravo de instrumento com 10 volumes. E ele comentou com o desembargador: puxa, desembargador, vai ter trabalho, hein? 10 volumes, 200 laudas cada volume. Ele: não, a decisão está pronta, tem uma linha. Não admito o agravo porque faltou cópia da procuração para o advogado previsto do terceiro subestabelecimento. Então, é mais ou menos como diz o professor Eduardo, que tem aquele checklist, Chegava o recurso, tinha o checklist. A hora que alguém marcava uma peça que faltava no agravo, por exemplo, a decisão estava pronta e era o menor acórdão da história dos menores acórdãos do Tribunal Brasileiro. Então eu penso, professor Pedro, que a questão da primazia do julgamento do mérito, num primeiro momento, no primeiro contato que se teve com o anteprojeto, eu pensei: puxa, mas a Constituição assegura acesso à ordem jurídica justa, a Constituição assegura o direito fundamental de acesso à justiça, e precisa especificar? Precisa. Precisou, para acabar com aquilo que o professor Pedro chamava de jurisprudência ofensiva, que era justamente encontrar esses pequenos defeitos formais para se escapar de um julgamento de mérito. Então, claro, a primazia do julgamento de mérito ela não é exclusiva do sistema recursal, mas é no sistema recursal que ela é sentida com mais ênfase. Então seria essa a observação, professor. Na verdade, o Código adota o princípio da primazia do julgamento do mérito da ação, o mérito da ação. Está no artigo 4º. E há um dispositivo interessante que vai nos dizer o seguinte: que o magistrado, entre julgar com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, deve optar por julgar com resolução de mérito, e isso me parece óbvio, por trazer ou formar coisa julgada material. E claro que isso teve reflexo também no sistema de recursos, e quando você propõe um sistema de precedentes, o Código propõe, alguns autores não gostam dessa expressão, mas me parece que nós temos um sistema de precedentes sim no sistema brasileiro, não é? Ainda que seja um sistema de precedentes à brasileira, com crase, como se fosse uma espécie de bife a cavalo, a moda D. E o Fred vem, por exemplo, dizendo que o Brasil não é nem mais civil law e também não é common law, temos agora Brazilian law. E de fato, tudo no Brasil é diferente. A gente importa as coisas. Esse CPC 2015 é um código mundial. Tem influência do direito francês, do direito inglês, do direito português, do direito alemão. Se você tinha um código totalmente italiano no CPC de 73 como influência, esse código sofreu influência de todo mundo. E isso faz parte do processo, mostra como foi um processo democrático, não é? Vejam, quase 50 pessoas passaram por todas as comissões, foram 5 comissões, 3 no Senado e 2 na Câmara, em quase 6 anos de debate. Esse foi um código debatido. Me recordo do deputado Fábio Tradi, presidente na Câmara, em Brasília, dizendo que esse código seria o melhor código possível. Melhor código possível porque isso é um processo democrático. Agora, a democracia é algo engraçado, A gente, quando perde, a gente não gosta muito. E aí sempre dá vontade de a gente... Um pouquinho de ditador também é bom, vejam, não é? É o melhor código possível. E esse código foi debatido. A gente vê alguns setores da magistratura dizendo que é um código que foi feito pelos advogados. Que bom que foi pelos advogados, embora isso não seja uma verdade, mas que se fosse, muito melhor, não é? Que um código realizado pela própria magistratura, porque se existe um consumidor da justiça, é o cidadão, e quem representa o cidadão são os advogados. Simplesmente assim. Então, entre você resolver um problema de um gabinete ou de um
de um cartório que seja resolvido o problema do cidadão sob o ponto de vista da advocacia que está na ponta. E não estou falando isso com demérito nenhum à magistratura. A professora e doutora juíza Quitéria está aqui. Eu falei que não tínhamos nenhum magistrado, então claro que temos a doutora Quitéria aqui, mas me parece que passa um pouco por isso. Mas o Eric é meu irmãozinho, realmente eu nunca olho para o Eric como juiz federal. Ele vai falar na sequência aqui. Marquinhos, Rafael, vocês querem complementar alguma coisa nesse primeiro ponto? Ou a gente pode passar para frente? Só dentro dessa linha que o Pedro colocou, das inovações, eu faria 2 destaques aí muito rapidamente. Primeiro, o tratamento sistêmico que o Código deu às demandas repetitivas, em primeiro, segundo e superior grau de jurisdição, esse verdadeiro gargalo do nosso Poder Judiciário, tem um tratamento agora que conversa entre si. E o segundo ponto, temos uma plateia aqui que eu sei que temos bastante advogados, muitos advogados, a questão da majoração dos honorários em segundo grau. O artigo 85, parágrafo 11, fala claramente, inclusive é imperativo, majorará os honorários. Isso é uma medida interessante, é uma medida boa. O objetivo principal dela é justamente remunerar a atividade do advogado em segundo grau. E por óbvio que ela tem um efeito indireto, que é evitar o recurso aventureiro. Você sabe que se você recorrer de maneira aventureira, um recurso desprovido de razão, você vai ser condenado numa majoração na sucumbência. Excelente a ideia. E aí fica um alerta para aquilo que eu tenho visto, ao menos em uma pequena porção no nosso Tribunal de Justiça. 2 situações. Primeira situação, honorários em primeiro grau fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico, da causa ou do pedido. 10% sobre o valor do proveito. Vai para segundo grau, na hora da majoração, ao invés de aumentar em percentual, aumentar mais 3, 4, 5%, aumenta-se em valor nominal, R$200. Esses tempos atrás eu estava no Tribunal de Justiça conversando, aguardando o julgamento com um colega de Joinville, ele me contando quanto que a ação foi tranquila em primeiro grau, em que pese ter acontecido a instrução probatória, e quanto de problema que ele teve em segundo grau. 2 vezes retirado de pauta, 2 vezes modificou o relator e assim por diante. Era uma causa com valor de R$700 mil, foi fixado 10% no primeiro grau. Ocorreu a majoração dos honorários e, durante um determinado tempo, os desembargadores ficaram debatendo se a majoração seria de R$300 ou de R$200. E eu fiquei olhando para ele, ele sentado do meu lado, porque ele tinha me relatado exatamente o trabalho que deu as 4, 5 vezes que ele saiu de Joinville e foi para Florianópolis para falar sobre esse assunto. O quanto que deu mais trabalho em segundo grau do que em primeiro grau. Ele olhou para mim e falou assim: eu vou levantar, vou para a tribuna e vou renunciar aos honorários. Eu olhei para ele, peguei o celular e falei: vai que eu filmo. Vai virar mito, Então acho que isso é um ponto importante. Eu não tenho não é propriamente uma resposta ou coisa do tipo, mas só algo que nós temos que pensar, essa majoração da sucumbência em segundo grau. Posso só complementar, professor Pedro, nessa mesma linha do parágrafo 11 do artigo 85, é muito importante que o magistrado, especialmente de segundo grau, se dê conta que mais do que remunerar o advogado, isso serve a ele, porque isso aumenta o risco do processo. Então, quando a parte perceber que em recorrendo ela tem um risco real de prejudiciar ainda mais a sua situação no processo, isso no futuro certamente levará a que essa mesma parte ou mesmo advogado não entre com esse recurso e diminua o trabalho do próprio magistrado. Então, se não for para remunerar de forma justa o advogado, então ao menos que eles pensem neles mesmos, para reduzir o número de processos com o aumento do risco proporcional. Era só isso. Então tá, vamos passar para a segunda questão, que já está aí na tela com vocês. E a segunda questão se refere a quais os limites para a possibilidade de saneamento de vícios recursais prevista no artigo 932, parágrafo único. Para quem não sabe exatamente o que diz o dispositivo determina, dentro do sistema de recursos desse princípio, chamado então de princípio da primazia do mérito recursal, que o relator deverá, não é poderá, o relator deverá intimar as partes para sanar eventual vício, e me parece que esses vícios estão ligados a vícios formais
ou ainda trazer a documentação exigível, e aqui numa clara menção ao recurso do agravo de instrumento, hoje muito esvaziado pela questão do agravo ou dos processos eletrônicos. Mas essa é a questão que se coloca, e aí eu passo já de plano a palavra para o professor Marcos Vinícius Mater Borges. Bom, em que pese ser uma pergunta, eu não tenho uma resposta. Eu tenho um convite a uma reflexão, trazendo 2 exemplos para vocês. Esse parágrafo único do artigo 932, como o Pedro bem colocou, traz a possibilidade do saneamento de vícios recursais. Notadamente, a gente vai para o inciso 3. O inciso 3 desse 932, que diz que o recurso não vai ser conhecido se ele for inadmissível, prejudicado ou se ele não cumprir o ônus da impugnação específica. O Pedro muito bem coloca ali no novíssimo sistema recursal brasileiro que tudo isso nada mais é do que inadmissível, né? Até porque prejudicado a gente está falando de uma situação objetiva, sem impugnação específica estamos falando de uma situação subjetiva, mas é tudo da categoria inadmissível. Se nós formos fazer uma interpretação literal do dispositivo, nós temos ali 2 hipóteses. A primeira hipótese, o dispositivo fala claramente, aspas, complementada documentação exigível. E depois o dispositivo tem um ou e fala, seja sanado o vício. Temos 2 possibilidades de saneamento. Uma no tocante à complementação de documentos, outra no tocante ao saneamento de vícios. Bom, não me parece que o saneamento de vício esteja se referindo a documentos, porque o documento está na primeira hipótese. Então, o que fala? Qual é o objeto desse saneamento de vícios? Temos que ir lá para os requisitos extrínsecos e os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Basicamente falando, né, e aí eu trago para vocês, por exemplo, a opinião do professor Araquém de Assis. Para ele, a única coisa que não é sanável é a tempestividade. E já entro no primeiro ponto polêmico. Eventual recurso que não cumpre o ônus da impugnação específica. Está prejudicado, portanto, o princípio da dialeticidade, em que o recurso, pretensamente, ao menos na opinião do relator, não impugnou de maneira específica os pontos da decisão recorrida. Diante desse cenário, será que não é possível, e o primeiro exemplo que eu convido à reflexão, será que não é possível o relator intimar o recorrente para que no prazo de 5 dias promova a complementação das razões recursais, saneando tal vício e possibilitando, ao fim e ao cabo, o cumprimento da impugnação específica? Ah, mas isso é um vício de fundamentação. Opa, para lá. Se a gente está falando de fundamentação, a gente tem que falar ou a fundamentação está ausente, ou presente, ou deficiente. É claro que totalmente ausente a fundamentação no tocante à impugnação específica, não me parece que seja passível de saneamento. Agora, se o relator entender deficiente a impugnação, me parece justo, né? Me parece justo, e como eu disse, é mais um convite à reflexão, o relator intimar o recorrente a fim de complementar as razões. Segundo exemplo e segundo convite, cotejo analítico em recurso especial. O Eduardo tem um exemplo ótimo, que ele tem um agravo, um embargo de declaração, né, Eduardo? Em que ele recebeu contra o RESP dele uma decisão padrão, ausência de cotejo. E o Eduardo tinha feito nessa peça especificamente, aquele cotejo analítico bonitinho, com 2 quadrinhos, né, Eduardo? Ementa, né? Parte fática, dispositivo, cotejou, né? E veio contra ele uma decisão padrão, ausência de cotejo analítico. Bom, ausência não é, porque ele está lá. O relator pode ter discordado do cotejo feito. Ele pode ter entendido que o cotejo é insuficiente, mas ausente não é. O Eduardo nos embargos, inclusive, usou a expressão, o cotejo foi mais do que explicitado, ele foi desenhado. É verdade, Eduardo? Né? Me parece também que isso deve ser pensado. Se temos a possibilidade, se o relator discordou do cotejo que você fez, em que pese o cotejo estar ali, não me parece muito desarrazoado interpretarmos o parágrafo único como uma solução para esse problema. Então, como eu disse, eu não tenho uma resposta para isso, tenho 2 convites a provocações nesse assunto. Antes de tratar de um julgado que eu achei muito interessante sobre o tema, o professor Marcos falou sobre sanar a fundamentação. Eu tenho um pouquinho de restrição quanto a isso, professor, eu não sei, até porque o magistrado estaria
quase que advogando para a parte que não teria utilizado do seu papel devidamente, né? O advogado que não fundamentou corretamente, eu digo na fundamentação que é deficiente. Então, aquele advogado que de alguma forma não cumpriu com seu papel devidamente, o magistrado daria possibilidade dele complementar. Eu tenho um pouquinho de restrição quanto a isso, eu acho que ficaria um pouquinho de advocacia parcial por parte do magistrado, mas eu acho que isso depois a gente poderia discutir um pouquinho mais à frente. Tem um agravo num recurso especial, que é de número 957-821, lá do Mato Grosso do Sul, onde estavam se discutindo sobre a questão da tempestividade, se era possível sanar o vício ou não, quando o recorrente não demonstrou na interposição do recurso a existência de feriado local. Então, para o ministro Raul Araújo, tratava-se de um vício sanável, que haveria a possibilidade dele demonstrar depois a existência do feriado local e que não haveria prejuízo na causa. E, por incrível que pareça, o ministro Raul Araújo foi voto vencido nessa situação, e o voto divergente foi da ministra Nancy, que acabaram acompanhando, e a ministra Nancy disse não. A questão é que o Código diz que a demonstração de feriado local deve ser trazida na interposição do recurso. Então, ele deveria ter feito isso no momento da interposição. Se não fez depois, não há que se sanar o vício. Então, o recurso, embora tenha sido protocolado tempestivamente, foi considerado intempestivo por não ter sido demonstrado feriado local na interposição do recurso. Ou seja, uma decisão extremamente formalista e absurda por parte do STJ naquele momento, fazendo com que a não comprovação da tempestividade ficasse equivalente à intempestividade. Então, eu acho extremamente importante essa discussão do 932, porque seria um vício, ao meu ver, totalmente sanável, e que o STJ se posicionou totalmente contrário numa decisão muito formal, entendendo isso como a não demonstração na interposição como intempestividade. Então, eu acho muitíssimo importante a gente acabar discutindo a validade do 932 e o STJ se posicionando contrariamente. Marquinhos, quer falar, Marquinhos? Pode falar. Não, e isso, só para complementar, já sob a égide do novo código, primazia do julgamento de mérito, né? E segundo que, até pela linha aquilo que eu coloquei do professor Araquém de Assis, na verdade esse vício não é de tempestividade, esse vício é de documentação, né? Porque da tempestividade, de fato, você não consegue voltar no tempo, né? Vejam, o princípio não é para salvar recurso mal feito. Vejam, de forma alguma. E ainda que vamos dizer assim, alguém vai dizer, não, mas é um requisito extrínseco, porque a regularidade formal vai nos trazer quais são os elementos do recurso, e nos elementos do recurso você tem a questão da fundamentação. Vejam, isso é bem diferente, por exemplo, de você não trazer repercussão geral em sede preliminar, uma exigência do Supremo Tribunal Federal que o Código nem acolhe. E aí, mas você trouxe a fundamentação, só que você não trouxe em sede preliminar, como quer fazer ou exige o regimento interno do Supremo, que embora o Código não traga, mas o regimento interno do Supremo não mudou nesse ponto. Mas vejam, a fundamentação está lá. E a ausência de fundamentação me parece muito mais ligado a um requisito intrínseco, que é o próprio interesse recursal. Se você não fundamenta, e vejam que interessante, né? Tanto se fala em dever de fundamentação do magistrado, mas o ônus de fundamentação é de ambas as partes. A gente não pode exigir. E vejam que interessante que seria isso. Seria o magistrado opondo uma espécie de embargo de declaração da apelação ou do agravo. Vejam, existe um julgado tão bom da STJ, coloque aqui no seu recurso. O magistrado já não pode fazer isso? Então, eu sei que é um posicionamento firme do professor Araquém. A gente esteve presente numa banca de uma orientanda minha chamada Luísa Rodrigues, e isso foi um dos pontos interessantes daquela banca de mestrado, o Araquém lá na Universidade Federal,
mas eu não tenho alguma restrição, Nando. Eu tenho total restrição. Me parece que o princípio da primazia não vem para salvar esse tipo de defeito. Porque aí, veja, um recurso ruim, aí tem que perder mesmo, porque não é diferentemente de questão de documentação, falta de preparo. E o código tenta salvar tudo, né? Até a ausência de preparo, você paga em dobro. Eu tive em Cuiabá, lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, terra do Helder, um curso para a magistratura, para os desembargadores locais e tal, e falando do princípio da primazia, uma senhora, já uma funcionária antiga daquele tribunal, olhou para mim e falou, então quer dizer que agora você babá de advogado? Eu achei aquilo interessante e falei para ela, olha, o que o código, ao implementar esse sistema de precedentes, busca sempre o julgamento do mérito, e você só constrói um sistema de precedentes se os tribunais fixarem as teses. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que se auto-intitula o Tribunal da Cidadania, ele é um tribunal especialista em não julgar. Não julgar o mérito, porque os dados não são meus. 95% dos recursos julgados no STJ não ultrapassam os requisitos de admissibilidade. E o STJ é muito criativo para inadmitir recurso. O STJ já teve entendimento fixado de que era intempestivo o recurso interposto antes da abertura do prazo. Pedro, perdemos o prazo? Não, interpusemos antes. E aí a gente perdeu o processo, Mas qual é a lógica disso? Não tem lógica. Tem tréplica? Tem tréplica. Tem 1 minuto para tréplica. Vamos lá, Marquinhos, tréplica. Vamos lá. Temos que diferenciar a fundamentação ausente da fundamentação deficiente. Eu acho que o campo de aplicação está na fundamentação deficiente. Segundo ponto, volto ao cotejo analítico no recurso especial. Você fez o cotejo, você comparou as emendas, você comparou a questão fática, você comparou o dispositivo que está ali. E o relator discordou de você. Não quer dizer que você não fez, quer dizer que está deficiente. Você pode complementar. E o último ponto é o seguinte... Estamos partindo da premissa, e o Pedro bem colocou isso, daquele advogado que fez errado. O advogado que, de maneira equivocada, deixou de impugnar especificamente. Ok, concordo que não tem que servir de babá de advogado. Agora eu estou partindo da outra ótica. Estou partindo da ótica do advogado que fez certo e pegou o juiz ou o relator fazendo errado. O advogado que fez a impugnação específica e pegou contra ele um assessor ou um desembargador que colocou a decisão modelão e por conta da decisão modelo, não subiu o RESP ainda que tenha cotejo. Então, concordo que não tem que ser babá de advogado, mas ao mesmo tempo, acho que a gente tem que pensar sobre outra ótica. Essas decisões são muito específicas, né? Antes do advento do código, uma das grandes válvulas de escape que o STJ utilizava para não conhecer de recurso especial, naquele checklist de 70 itens que lá existe, era a tal da ausência do pré-questionamento ou da causa decidida. Como o novo código, de alguma maneira, dentro do princípio da primazia do mérito recursal, traz um artigo 1025 que revoga a súmula 211 do STJ, hoje o que eu tenho visto é que um dos grandes argumentos, e parece que isso serve para qualquer processo, é o STJ dizer que não conhece do recurso por falta de fundamentação específica. Súmula 284 do STJ, do Supremo Tribunal Federal, perdão. A decisão da ausência do cotejo analítico, Marquinhos, é uma decisão também que nunca diz ou nunca explica o que não foi colocado. É uma decisão que serve para qualquer processo, né? Mas vejam, esse é um problema, me parece, diferente do que propõe a ideia de você intimar o advogado para corrigir eventual vício de fundamentação, porque aqui houve a fundamentação, não é? E a proposta me parece no sentido inverso. Agora, para nós advogados, que sirva de lição que a gente deve sempre fundamentar bem os recursos, não é? E ainda assim não há garantia alguma que o recurso será admitido, não é? Ou será inadmitido por ausência de fundamentação. E isso realmente é o que a gente tem. O estado da arte hoje do código vem dizendo que o código está numa espécie de limbo de aplicação e a gente tem visto alguns setores da magistratura aplicando uma espécie de aplicação seletiva do novo código. E a aplicação seletiva do novo código é mais ou menos assim: dispositivo que eu gosto eu aplico, dispositivo que eu não gosto eu não aplico, e não aplico porque eu não aplico. Não é? Podemos passar para a terceira questão?
A terceira questão, emendando aqui na questão da fundamentação, para a gente seguir uma linha de raciocínio, a pergunta é a seguinte, que eu quero fazer para a professora Patrícia. Existe interesse recursal do vencedor em interpor apelação? Ok? Vejam, o código, só para fazer uma introdução à pergunta, ele traz quem são os legitimados para recorrer. E os legitimados para recorrer são parte vencida, terceiro prejudicado e o Ministério Público atuando como custo legis ou como parte. E aí a pergunta que se coloca é a questão se você sendo vencedor, você teria interesse recursal para interpor o recurso. E em relação ao questionamento, eu tenho algumas análises a fazer. É certo que houve inúmeras mudanças no processo civil com o novo CPC, inclusive, principalmente na questão de interesse recursal. Porque com ele surgiu a possibilidade do juiz, quando declarada a sua incompetência ou suspeição, poder recorrer, coisa que não havia antes. A mesma relação se aplica ao amicus curiae, que também agora passa a ter interesse recursal, que também não tinha. E, tradicionalmente, a doutrina falava que a questão do interesse recursal haveria só para aquele sujeito do processo que pretendesse modificar a parte dispositiva da sentença e nunca a fundamentação. Então, o novo CPC, ele nos faz olhar de uma maneira diferente, de modo que questões prejudiciais incidentais que vão ser resolvidas na fundamentação, elas têm que ser atacadas por recurso sob pena de preclusão, certo? E uma vez que estamos falando de um novo sistema recursal, de um novo sistema processual, a gente tem que pensar sempre que está se formando precedentes, né? Então, uma fundamentação, ela pode aí fazer nascer ou ensejar um precedente que pode ser aplicado num outro caso análogo e que possa trazer, eventualmente, um prejuízo para a parte. Por isso, o nascimento do interesse mesmo do sujeito que é vencedor, resolver, ainda que ele seja vencedor, recorrer da decisão, mas quando houve uma falha na fundamentação. Aqui eu encosto mais ou menos no que o professor Marcos estava falando. Quanto ao novo CPC, eu me lembro que antes mesmo de entrar em vigor, eu já tive a grata satisfação de lecionar a matéria de direito processual. Então, eu me aventurei a comprar todos os livros que tinha a respeito antes mesmo do CPC entrar em vigor e me surpreendia quando eu encontrava no fórum algum advogado que falava, mas não vai mudar muito, né? Eu acho que eu fazia aquele olhar mais ou menos do Esquilo, da Era do Gelo, para quem assistiu o desenho, aquele olhar petrificado, assim, esbugalhado, porque eu cada vez que estudava, e até hoje, eu acho coisas novas e a gente vai aperfeiçoando, mesmo porque há estudos que comprovam que uma lei para cair no domínio público, digamos assim, leva uns 10 anos, né? E não é à toa que nós estamos aqui há 2 anos da vigência do Código ainda discutindo e tendo posicionamentos tão diferentes. Mas como eu falava, a questão do precedente, ela, uma vez que a decisão judicial, ela possa ter uma fundamentação que cria ali um precedente que não seja interessante, vai nascer esse interesse recursal. Exemplo disso é um caso que a Embraer enfrenta, que aguarda um julgamento de um recurso extraordinário, número 64765 de São Paulo, em que se discute a fundamentação de uma decisão emanada do TST. O que acontece? Embora a Embraer tenha sido vitoriosa, num caso de dispensa coletiva, ela se insurgiu quanto à fundamentação que tratava da necessidade de negociação prévia para dispensa em massa. Então, ciente de que isso poderia vir a causar um problema muito grande se criado o precedente e aplicado num caso análogo,
ela então resolve discutir a fundamentação da sentença. Note-se que nesse aspecto não é a aplicação de embargos de declaração, porque os embargos de declaração não têm o condão de modificar a decisão, né? Não há aí uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão ou um erro material. É querer modificar mesmo a fundamentação da decisão. E outra hipótese que me ocorre é justamente em relação àquelas decisões interlocutórias em que não é manejável o agravo de instrumento, se considerar que o rol do 1015 é taxativo, né? Então, o sujeito interessado, ele vai ter que, se eventualmente no curso do processo houve uma decisão interlocutória que não lhe agrada, vai ter que, ou como preliminar, na apelação recorrer, ou nas próprias contrarrazões, que daí vai ter uma natureza recursal, né? Então, diz o Fred Dier, essa ideia eu venho seguindo dele, que esse interesse, então, é eventual e condicionado ao provimento do recurso da outra parte. Por esse motivo, o Sandro Kozowski chama isso de função híbrida, porque ao mesmo tempo que você pleiteia a manutenção da decisão, você ataca um ponto que eventualmente pode ser modificado na reforma da decisão, mas que vale prejudicar. Então, são essas as minhas considerações. Professora Patrícia, a sua questão ela é interessante. Professora, minha colega de mestrado na Univale, é uma honra estar aqui na mesa contigo. Ela me lembra um caso de um amigo que me procurou com a seguinte questão. Era uma ação rescisória, tá, movida pelo município, envolvendo uma questão tributária, né? Detalhes eu não me recordo. E ele, na sustentação oral, ele trouxe a questão do prazo decadencial, que havia fulminado, né, o direito da parte. Só que essa questão ela não havia sido percebida pelo relator até aquele momento. E o voto que ele havia preparado era acolhendo a ação rescisória para desfazer para rescindir o julgamento, né? Então, resultado, né, ele tomou uma surra na fundamentação, mas uma surra tão homérica, tá, que motivou o autor a propor novamente a execução fiscal, discutindo aquela questão, tá, sendo que o último parágrafo da fundamentação foi, né, mas nada disso deve ser levado em conta porque operou-se a decadência. Ponto final. Aí ele me procurou. O que eu faço? Eu ganhei, mas perdi. Eu fui vitorioso, mas eu estou com aquele gosto amargo na boca. Tanto que a parte contrária, né, se sentiu no direito de propor de propor demandas baseadas na fundamentação. Então a questão, né, envolvendo interesse recursal e fundamentação, eu penso que ela é primordial até porque o Código valoriza, né, ele enfatiza muito a fundamentação de decisões que, no mínimo, têm potencial para se tornar precedentes, e esses precedentes também têm potencial para se tornar vinculantes, né? Esse é um aspecto, só para ilustrar, professora, né? Um outro exemplo, embora isso seja um vespeiro, né, e eu não quero entrar de cabeça nisso, mas um outro exemplo seria, na minha opinião, eu já defendi isso num artigo que inclusive foi plagiado por uma advogada de Curitiba, né? Então, se o plágio é uma forma de homenagem, eu me senti muito homenageado, né? O professor Fernando Becker Silva, que me atentou para isso, me telefonou, né? Né, co-sogro, né? Porque nós temos esse possível vínculo familiar no futuro, né? Eu encontrei o teu artigo publicado por uma advogada, mudasse de nome, agora, né, a gente não pode nem se espantar com isso, onde eu defendo, né, a questão da desnecessidade de quantificação do dano moral em que pese o valor da causa, tem uma nova regra específica no novo Código. Então eu continuo, né, pensando que apesar da parte ser vitoriosa em relação à quantificação, né, em relação ao dano moral, ela ainda teria interesse recursal em buscar a majoração. Tá? Seriam só esses aspectos que eu queria pontuar. E em relação a comprar os livros antes da entrada em vigor do Código, professor, nós observamos aí que os livros, depois da entrada em vigor das edições seguintes, engordaram uma barbaridade, né? E engordar é legal, né? Ao menos nesse aspecto, né? Nesse aspecto, né? Como diz o professor Eduardo, a meditação, né? A reflexão, isso é uma coisa importante, eu não vejo problema nenhum em engordar, né?
Só mais um outro caso que me ocorreu agora, professora Patrícia, é no caso da lei de improbidade, né, onde a fundamentação da decisão, mesmo de absolvição daquele réu, ela é sim relevante, porque se a absolvição for por falta de provas, isso permite que o MP, ou enfim, outro legitimado, entre novamente com essa ação com base em novas provas. Então, ele teria interesse recursal para que se mudasse a fundamentação da decisão para a absolvição por prova de que ele realmente não fez aquele ato, ou que aquele ato não era um ato de improbidade. Isso é um outro caso que me ocorre, até o próprio professor Vanbier levanta desse caso, e tem alguns precedentes nesse sentido já. Dando sequência aqui, vamos passar para o quarto ponto, e o quarto ponto nos remete ao negócio processual. É uma das grandes novidades desse código, é algo que é diferente de tudo que a gente até então tinha visto, não que seja algo absolutamente novo, mas o código nunca falou com todas as letras que as partes podem flexibilizar o procedimento. E aí a questão que se coloca aqui é se eventualmente as partes poderiam, antes mesmo da decisão, da sentença proferida, poderiam de antemão renunciar ao direito de recorrer. A gente tem visto um amplo debate na academia hoje a respeito de quais os limites desses negócios processuais, se haveria ou se existem direitos fundamentais processuais. E aí então eu passo a palavra para a professora Fernanda. O tema negócios jurídicos processuais já foi tratado em várias das palestras aqui, desde ontem à noite. Permeia exatamente todo o processo civil, mas especificamente quanto aos recursos, um grande problema, e aqui eu não vou ficar debatendo tão somente essa possibilidade de empoderamento das partes, de relativizarem essa publicização que nós sempre tivemos do processo, né, de normas cogentes e as partes submissas, aquela figura central do magistrado, tão somente quanto ao negócio jurídico ocorrido durante o processo. Porque aqui nós já estamos acostumados, né, quem já advoga, quem é da área do direito, com a possibilidade de desistência e renúncia do recurso como um negócio unilateral, né? Por muito tempo, todos nós sempre estivemos acostumados com isso. O que eu venho discutir aqui e trago para a mesa para nós discutirmos é a possibilidade de haver renúncia ao direito recursal pré-processual. Isso previsto em cláusula contratual. Então, haveria a possibilidade de as partes, numa fase de negociação, em determinado contrato, estipularem uma cláusula contratual determinando que, em havendo litígio, as partes renunciam ao seu direito recursal. Eu não vejo qualquer problema quanto a isso. E vou tratar agora aqui de algumas razões para isso, e até possibilidade, usando um termo muito simples, mas de barganha entre as partes, né? A possibilidade de haver uma cláusula de renúncia a recurso, das partes limitarem a sua discussão à fase de primeira instância, isso leva a um contrato mais barato. Nós temos possibilidade de discutir, por exemplo, um desconto em determinado contrato, caso as partes renunciem à fase de recurso, porque isso tornará tudo mais barato. Alguns autores, então, trazem limitações para isso. E uma limitação que eu acho extremamente importante é que essa cláusula contratual, ela delimite em qual recurso as partes estão renunciando. Obviamente, não é uma renúncia ampla. Olha, em qualquer processo que eu tenha em face de Leonardo, eu estou abrindo mão dos recursos. Não é nesse sentido. E sim, só naquele objeto do contrato. Ou seja, em havendo litígio no tema discutido nesse contrato, no objeto desse contrato, então as partes vão estar satisfeitas tão somente com a primeira instância. Não haveria a possibilidade
de recurso. Então, a indicação específica contratual, ela é extremamente importante para que não haja nulidade contratual. Muitos autores discutem, como o Pedro falou anteriormente, se haveria um direito fundamental processual do duplo grau de jurisdição. E muitos autores por muito tempo, já afirmam, não há um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. Ele não está previsto explicitamente nem implicitamente na Constituição. Alguns autores trazem, mas o Pacto de São José de Costa Rica traz que é assegurado às partes o duplo grau de jurisdição em processo penal. Em processo civil, não há essa restrição. Então, as partes, sim, podem renunciar ao seu direito recursal, sem qualquer problema. Agora, uma discussão que eu acho importante também, e que, como está finalizando o tema, a gente pode discutir depois, eu e Pedro, em nosso contrato, trouxemos uma cláusula de renúncia aos recursos. E se na sentença tiver uma contradição, ou tiver alguma omissão, os embargos de declaração, eu também não vou poder recorrer? Vejam, eu não estou discutindo o conteúdo da decisão, mas sim algum problema quanto à decisão. Então, embargos de declaração, haveria essa possibilidade? Será que as partes devem ressalvar isso na cláusula contratual? Não há possibilidade de recurso, exceto embargos de declaração? Uma outra situação que eu acho que seria importante nós discutirmos também. E o terceiro prejudicado? Ele não faz parte da relação jurídica contratual, mas ele tem legitimidade pelo CPC para recorrer. E o terceiro prejudicado pode recorrer? As partes que estavam no contrato renunciaram ao seu recurso. Mas e o terceiro prejudicado? Ele pode interpor recurso? Então, eu acho que são questões que é uma questão que me parece muito simples no início. As partes podem sim renunciar ao seu direito de recurso, mas que podem trazer consequências outras que nós, a princípio, não pensamos. Então, eu acho que para debate poderíamos tratar de duas questões aqui. Embargos de declaração, né? Até porque discute-se se realmente embargo de declaração teria cunho recursal ou não, né? Então, seria a primeira questão. E a segunda, terceiro prejudicado, poderia ou não interpor recurso diante de uma cláusula de renúncia recursal? Tá certo? Passo a palavra, então, aos meus colegas de mesa. Não sou eu que vou responder exatamente suas perguntas, mas vou fazer minhas ponderações. Eu penso que, se tratando de um sistema, né, ele está todo... Em tese, todos os artigos estariam concatenados, a ideia seria uma sequência de informações. Então, com base nisso, já nos artigos das normas fundamentais ali, por exemplo, o artigo 4º e o 7º, casados, que falam da cooperação, que todos os sujeitos envolvidos no processo têm que cooperar, eu penso que a questão da satisfação do direito, da efetividade, ela vai ser alcançada, então, podendo sim as partes abdicarem, renunciarem do direito de recorrer. Penso que em relação aos embargos de declaração, seria uma cautela, naturalmente que as partes vão estar assistidas por seus procuradores, que vão ter habilidade técnica para a documentação em si, para a formalização, mas eu penso que seria interessante deixar essa ressalva de eventuais embargos de declaração. O mesmo, acho que o terceiro prejudicado também, ele não poderia ser atingido por essa situação, então ele teria o interesse recursal. E penso que essa situação, ela se aproxima muito à questão da arbitragem, né? A arbitragem, quando trata ali de direitos disponíveis, você vai fazer uma cláusula compromissória, fechada, que vai eleger, então, uma Câmara XPTO que vai julgar, e ali também há renúncia ao direito. A renúncia não, a lei dispõe que não há recurso em si, né? Então, seriam essas as minhas considerações.
Eu não tenho dificuldade alguma, e já escrevi sobre isso há muito tempo já, de você renunciar ao direito de recorrer. Vejam, você pode renunciar ao seu direito material, não posso renunciar ao direito processual. É uma coisa maluca isso. Fico impressionado com as pessoas que se debruçam sobre esse tema para escrever dissertação de mestrado, tese de doutorado, estudam o tema para dizer o que não pode. Alguns amigos meus, letos amigos meus, ficou 2 anos escrevendo isso para dizer que nada pode. A proposta, a dificuldade de a gente receber o novo, né? Nos tira da zona de conforto. Agora, em relação à questão colocada pela professora Fernanda, me parece que quando as partes renunciam ao direito de recorrer, elas estão renunciando ao direito de recorrer de erros injudicando. E nós temos que dividir erro injudicando de erro procedendo. Vejam, imagine vocês uma sentença ultrapetita e um pedido de 100 e o juiz fixa aquela condenação em 200. É óbvio que tem que haver recurso. Não, mas você abre mão de recurso. Não. Vejam, a analogia que eu gosto de fazer, por exemplo, a gente já leu muito sobre isso, a jurisprudência é muito pacificada, por exemplo, que você não pode impetrar mandado de segurança para discutir o mérito de questão de concurso público, por exemplo. Então não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito. Mas o Poder Judiciário pode verificar, por exemplo, se aquele ponto está ou não está no edital. E isso pode ser feito. E me parece que aqui, imagine vocês uma sentença sem assinatura. Uma sentença apócrifa sequer é uma sentença existente. E aí ninguém pode recorrer? Me parece que sim. E os embargos de declaração, mais do que nunca. Porque os embargos de declaração têm muito mais uma força integrativa do que qualquer outra coisa. Em tese, você vai estar recorrendo para aclarar a decisão, etc. Claro, eventual efeito infringente, me parece que os embargos de declaração também não serviriam para isso, porque aí seriam os embargos de declaração com recurso. Então, o meu posicionamento é esse, eu respeito que tem entendimento contrário. Agora, direito fundamental processual é um negócio que... Mas tá bom, vamos lá. Vamos para a questão número 5. Questão que o professor Rafael vai nos responder e nos remete um pouco à questão dos recursos parciais e das decisões parciais, que o professor Luciano conversou com vocês hoje, o professor Luciano da PUC-Rio. A questão é a seguinte: é possível a execução definitiva de parte da sentença que não foi objeto de impugnação específica por recurso de apelação recebido do prefeito? Ou seja, se a parte não recorre ou não impugna de forma específica, esse eventual cumprimento seria um cumprimento de sentença definitivo, provisório, e se é que se pode realmente iniciar o cumprimento de sentença? Passo a palavra para o professor Rafael. Bom, esse tema, professor, ele não sofreu muitas alterações do ponto de vista teórico, né, com a Lei 13.105. Porém, se analisado de uma forma do sistema processual como um todo, eu vejo aqui uma relevância prática da gente voltar nele, né? O tema, teoricamente, ele é até simples, porque a gente sabe que a sentença, ela faz coisa julgada material por capítulos. Então, se uma parte opta por recorrer de apenas uma parte da sentença e a outra não, ela deixa descoberta pelo efeito devolutivo, que é ela que dá, né? Porque muita gente pensa que o juiz que atribui o efeito devolutivo, quando não é. É o próprio recorrente, quando decide de que parte que ele quer recorrer da decisão, que faz isso. O juiz apenas declara. Então, se ele faz isso, faz apenas o recurso de uma parte, a outra automaticamente faz coisa julgada material. E aí seria perfeitamente cabível o cumprimento de sentença definitivo dessa parte não impugnada especificamente. Antes do novo CPC, isso não acontecia muito, salvo por erro, né, judicial, porque quando se recorria de uma sentença ou de qualquer decisão que o valha, normalmente se aproveitava do recurso para recorrer de tudo. Inclusive dos capítulos dessa decisão, que o próprio recorrente estava ciente que não tinha chance nenhuma de ganhar, mas para se aproveitar do efeito suspensivo, ele entrava também, porque era o mesmo preparo, não tinha risco, né? E até com um olhar, até da análise econômica do direito, o artigo 85, parágrafo 11º, que o professor Marcos muito bem ressaltou,
da majoração dos honorários em grau de recurso faz com que a gente mude essa decisão do que colocar no recurso, né? De qual vai ser a delimitação que se dará para o efeito devolutivo desse recurso. Por quê? Se eu recorrer de uma parte que eu sei que eu não vou ganhar, eu estou assumindo o risco para o meu cliente de aumentar os honorários em 2%, em 3%, em R$200, enfim. Mas hoje é um risco real, porque a possibilidade de recurso protelatório, gerar multa, é muito subutilizada pelos magistrados, que são mão duras em algumas coisas que talvez não devessem ser, e nessas é raríssimo, né, se tiver uma multa por isso. Bom, feito essa consideração, eu já começo a ver na prática, não sei se os doutores concordam comigo, alguns recursos mais cuidadosos nesse ponto, né? Ou seja, deixando de fora algumas partes da sentença, ou seja, aquecendo dessa parte e optando por impugnar apenas algumas onde há realmente uma viabilidade do recurso. E aqui eu trago um exemplo que eu acho que pode ser bastante interessante para vocês, especialmente para quem advoga contra a fazenda pública. O fato do STF ter feito de forma atabalhoada, talvez incompleta, a declaração de inconstitucionalidade do uso da taxa referencial como índice de atualização dos débitos da fazenda pública, fez com que gerasse uma série de incertezas quanto a isso. Por isso, geralmente as condenações novas contra a fazenda pública ou vêm com IPCA-E, que seria o mais correto, ou até em alguns casos com INPC. Eu tenho pego alguns casos onde o Estado recorre só desse ponto, ou seja, ele aquece quanto à condenação, o valor da condenação, a necessidade de correção da condenação pela TR e apenas impugna o uso do IPCA-E e não TR na atualização. O que ele faz com isso? Ele aquece desses pontos todos e me permite entrar com cumprimento definitivo contra a fazenda pública, com RPV, com precatório, com tudo mais, porque não existe mais aquela limitação da Constituição, porque esse ponto transitou em julgado, então eu entro com o cumprimento definitivo de tudo. Ou seja, eu atualizo pela TR e cobro. E fico apenas no aguardo dessa diferença da TR para o IPCA, que é a parte menor do processo. Então, eu consigo dar muito mais efetividade para a parte. Teve um caso prático, né, que a gente fez exatamente isso no escritório, e o juiz recebeu como cumprimento provisório, então a gente embargou de declaração justamente por esse fundamento, e a decisão dele me causou bastante surpresa, né? Ele conhece dos embargos, dá provimento, mas ele me fala que o sistema da Justiça Federal não está preparado para receber isso. Então o que ele me pede? Faça como cumprimento provisório que eu vou receber aqui como definitivo, tá? Porque não tem como fazer eletronicamente, que é um absurdo, mas pelo menos deu certo, na prática está lá, o RPV já está saindo, meu cliente está feliz, enquanto eles vão lá até o STF brigar se vai ser por TR, IPCA vai mudar, sei lá, R$3.000, R$5.000, mas os 80 mil ele já recebeu. Então, que é o que importa. Então a gente pode usar, eu sou uma pessoa apaixonada pelo novo CPC, eu não sei vocês, acho que vocês também estão aqui hoje. Eu acho que ele traz solução para muita coisa, se ele for realmente aplicado e de forma sistêmica, a gente consegue, em boa parte, alcançar o que ele se propôs. Professor Rafael, muito rapidamente, eu queria dizer que eu gostei muito da pergunta. Até se o cumprimento definitivo fosse mais utilizado nesses casos, nós teríamos um ganho de tempo e um ganho de efetividade relevante. Eu acho que isso deveria ser incentivado. Se o Código incentiva a acumulação de pedidos, em nome da economia processual, se o Código incentiva o julgamento antecipado parcial do mérito, onde isso acontece naturalmente, eu não vejo por que submeter o processo a sentença a aguardar o julgamento da apelação de um capítulo que já transitou em julgado.
Só é preciso tomar cuidado com um grande amigo que recorreu apenas dos honorários, a parte contrária não recorreu, né? Ele recorreu apenas para majorar os honorários e o tribunal extinguiu por ilegitimidade ativa, né? Ele está escondido até hoje do cliente, esse meu amigo, né? Mas de qualquer modo, isso é o efeito translativo isso pode ocorrer, mas não desnatura aí a importância da pergunta. Quanto à necessidade de adaptação dos sistemas, né, do Poder Judiciário, isso me lembra um amigo aposentado, servidor do Judiciário, que quando ele não sabia como cadastrar, ele cadastrava coisas vagas, né? Então era a comarca que mais tinha o procedimento especial de coisas vagas, que era o que ele não sabia o que fazer, né? Na verdade, é o sistema que tem que se adequar à realidade, não o contrário, né? É até constrangedor esse tipo de afirmação, né? Ô Pedro, só para fazer um complemento, e por muitas vezes essa discussão da execução provisória definitiva ela é relegada a um segundo plano de maneira equivocada, porque as pessoas esquecem da caução na execução provisória, que é o grande óbice da execução provisória, é o fato dela parar em determinado tempo e ser necessária a caução do exequente. Então, é muito importante. E ainda quanto ao sistema, certa feita eu estava numa vara de família e fui tentar explicar para o magistrado que era possível, pelo novo código, na minha opinião, a acumulação no mesmo cumprimento da sentença das parcelas antigas e das parcelas recentes na execução de alimentos. As mais recentes, pena de prisão, as mais antigas, expropriação. Não é necessário 2 cumprimentos. Aí ele olhou para mim, doutor, faz sentido, mas o SAGE não vai aceitar isso. Aí eu voltei para a Universidade Federal e propus para o Eduardo para mudarmos o nosso currículo de processo. Teoria geral do SAGE, SAGE 1, EPROC. Agora, eu gostaria de saber quem foi o sujeito que fez aquele menu que a gente tem, não é? Isso não é do SAGE, é do CNJ, para ajuizar a ação. Tem ação que não existe. Tem lá ação ordinária ainda. O novo código não tem agravo interno. Tem agravo regimental, que foi retirado, está lá o agravo regimental. É verdade que ele serve para matéria criminal. Ou então você usa agravo. Aí eu vou me recordar da época de 98, chamava o agravo de agravinho. Mas é isso, é o CPC e o CPC do CNJ. Tem outros. No final tem outros. Outros. Ação ordinária, entrei como ordinária, uma ordinária. Nem procedimento ordinário existe mais. Procedimento comum no novo código. Tudo bem. A última pergunta, e a gente caminhando para a parte final do nosso painel, uma última faceta desse princípio da primazia do julgamento do mérito recursal foi a extinção do juízo duplo de admissibilidade no sistema brasileiro, um sistema em que você interpõe sempre o recurso perante o juízo ACO, ou seja, perante o juízo que proferiu a decisão impugnada, mas que não é o juiz que tem competência para julgá-lo. E depois, essa admissibilidade era feita novamente no órgão adquém, naquele órgão, no Tribunal de Justiça, então, o órgão que vai julgar, por exemplo, o recurso de apelação. A versão aprovada do Código e sancionada pela Presidência da República acabava com a admissibilidade bipartida sob 2 aspectos, tanto em relação à apelação e depois em relação ao recurso especial extraordinário. Se vocês não sabem, no período da vacatio legis, o código foi alterado, o CPC entra em vigor já reformado por uma lei de número 13.256, de 4 de fevereiro de 2006, ou seja, 1 mês e meio antes de o código entrar em vigor, o Supremo se deparou com o código, algumas coisas eles não gostaram, as portas estavam muito abertas e tudo foi alterado para ficar do jeito que estava. E quem não acompanhou esse processo legislativo nem percebeu, porque ficou tudo do jeito que estava. O fato é que a admissibilidade bipartida para o recurso especial extraordinário retornou por conta dessa lei reformadora. Mas em relação à apelação, não. E logo nos estudos lá atrás do CNJ, essa admissibilidade bipartida foi detectada como eles chamaram de pontos de gargalo da jurisdição, porque era um tempo desperdiçado o fato de você fazer o processo inconcluso para o cartório, para que houvesse lá uma decisão, receba a apelação no duplo efeito, nos efeitos legais. Isso foi retirado. A pergunta proposta é o seguinte: o magistrado sempre de primeiro grau tem que remeter o processo para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal respectivo, e ainda que esse recurso seja teratológico. Imagino que a pergunta vai falar de recurso intempestivo, alguma coisa do gênero, e aí, essa breve introdução, passo a palavra para o professor Leonardo Beduschi. Professor Pedro, muito rapidamente, só voltando 2 perguntas, 10 segundos.
em relação à interpretação, né, dos negócios jurídicos processuais, quando se fala em direitos fundamentais processuais, quando se vertem rios de tinta para dizer que não pode, né, fazer alguma coisa. Isso me lembra uma lição muito famosa do professor José Carlos Barbosa Moreira, que eu acho que a nossa geração conheceu graças ao professor Eduardo Meli Souza, né, dileto discípulo e amigo do professor Zé Carlos, que nos deixou ano passado, quando ele falava em interpretação retrospectiva. Né? Nós lemos o novo olhando para trás. Né? Ele chamava do complexo de Curupira, né? A síndrome de Curupira, a que alguns alunos meus perguntaram se era aquele que pulava num pé só, né? E eu expliquei que não, o Curupira é o que tem os pés voltados para trás. Né? Então é preciso, você tem que interpretar o novo e aplicar o novo da maneira nova, é para isso que ele foi feito. Né? Senão nós vamos voltar aí, por exemplo, a ação monitória que cabia única e exclusivamente para cheque prescrito. Né? No começo, quando ela foi introduzida no CPC em 73, ela tinha essa função. Na verdade, o meu questionamento veio da observação de que, às vezes, né, apesar da taxatividade, apesar do sistema recursal do Código merecer realmente esse nome de sistema, né, às vezes o recorrente erra. Às vezes o recorrente elege mal a via recursal que ele vai usar para atacar, né, uma determinada decisão em sentido amplo. E nessas situações, né, não são incomuns no dia a dia forense a apelação contra decisão interlocutória que não coloca fim a nada, né, não coloca fim à fase de conhecimento, não coloca fim à fase de cumprimento. Né, uma típica decisão, né, que desafiaria, por exemplo, agravo, se tiver previsto no rol do artigo 1015, desafiaria qualquer coisa, menos apelação. Né? E aí o que fazer? Né? Como diz a doutora Quitéria, né, abre aspas, ela, né, não tenho mais competência funcional para analisar nada do recurso, nem os requisitos, nem os pressupostos extrínsecos. Né? Então a competência hierárquica funcional pertence ao tribunal, a quem, né, a petição recursal deve ser remetida. Só que a apelação torna isso muito dramático, porque ela leva os autos ao tribunal. Né? E aí, com devido respeito, mas aí o que demoraria apenas uma eternidade, agora vai demorar 2. É bom né, o recorrido descobrir o elixir da vida eterna, porque ele vai ter muito tempo para pensar sobre um erro que ele não cometeu, a parte contrária é que cometeu. Né? Então, por exemplo, o professor Araquém de Assis ilustra, né, com uma decisão de saneamento e organização do processo que afasta a prescrição. O recorrente lê prescrição, não tem dúvida, apelação. Uma situação que nós também, de vez em quando, enfrentamos, a apelação interposta contra a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, ou acolhe parcialmente. Aquilo a toda prova não se encaixa no artigo 203, parágrafo 1º, no conceito de sentença, mas vem uma apelação. O que fazer? Se for seguido o código ao pé da letra, o que o juiz tem que fazer é remeter os autos ao tribunal para que o relator diga isso. O problema é até quando, né, o relator vai levar para dizer isso. Tá? Esse é um aspecto. Mas é cabível a imposição de penas por litigância de má-fé, artigo 80, inciso 7º, né, recurso manifestamente incabível. Não é a imposição da pena de litigância de má-fé que vai te salvar da eternidade. É uma eternidade que você não quer, é engraçado, né? As pessoas buscam a eternidade, mas essa não se deseja. Tá? Então, o que fazer? Né? Novamente, bebendo nas palavras do professor Araquém de Assis. Ele dá 2 opções. A primeira eu gostaria de discutir com ele, não entendi. Mandado de segurança. Mandado de segurança contra o quê? Contra o ato do juiz que cumpre o código? Aí, assim, um mandado de segurança sui generis. A segunda opção, que me parece interessante, um requerimento direto ao tribunal, provocando aquilo que ele chama de juízo de admissibilidade per saltum. A exemplo do que acontece quando o recorrente, o apelante, deseja obter atribuição de efeito suspensivo a uma apelação que ex lege não teria. Né? Ele vai ao tribunal com uma petição, com um requerimento, né? Abre parênteses, afinada, cautelar, incidental para atribuição de efeito suspensivo. Né, um nome pomposo, para um requerimento de atribuição de efeito suspensivo, só que aqui não é. Aqui o que o recorrido desejaria era que fosse feita uma admissibilidade prévia de uma apelação absolutamente incabível.
Tá? Essa é uma solução que eu reputo bastante razoável. Uma terceira via que eu confesso que não é muito científica, mas é muito efetiva, até me sinto constrangido de falar isso aqui, né? Mas uma terceira via é o juiz, diante daquela apelação teratológica, né, diante daquela apelação monstruosa, o juiz intimar o apelante, né, em nome do processo comparticipativo, né, em nome da vedação à decisão surpresa, em nome do contraditório, intimar o recorrente mais ou menos nos seguintes termos: olha, não me parece ser o caso de apelação, diga ao recorrente sobre seu interesse em manter o recurso. Né? Essa solução, em que pese estranha, ela encontraria eco, por exemplo, na orientação do STJ, que diz que a desistência do recurso não precisa de homologação. Né? Na verdade, há manifestações unilaterais de vontades das partes, e, em regra geral, dispensam homologação. Tereza Arruda Alvim vai nessa linha, né? Luiz Guilherme Marinoni vai nessa linha. Eu não vejo por que não exercer juízo de admissibilidade, porque se o juiz exercer, ele está sujeito, o professor Pedro me corrija, ele está sujeito à reclamação. É porque é usurpação de competência do tribunal. Então, diante daquela manifestação, né, do recorrente, lhe respondendo que não deseja a manutenção do recurso, o juiz acolheria e, sem, né, dizer que exerce juízo de admissibilidade, ele se esqueceria daquela petição no curso do processo e todos viveriam felizes para sempre. Né? Então, é uma solução que eu, pessoalmente, reputo muito prática, apesar, né, dessa segunda solução do professor Araquém de Assis ser, né, absolutamente técnica, né, a provocar um juízo de admissibilidade per saltum diretamente ao relator, que ainda nem foi escolhido, né, ele será escolhido para apreciar aquele requerimento. Uns pontos aqui, né? Primeiro é que no código passado havia essa admissibilidade bipartida e, uma vez negativa, cabia agravo do instrumento. Então, o primeiro problema que a gente tem é quando o magistrado exerce ainda o código passado e inadmite. Me parece aí que a utilização do mandado de segurança, ok, reclamação, usurpação da competência, ok. Esse é um problema. O outro problema é quando a apelação é utilizada como chicana. Imaginem vocês que vocês recebem uma citação e, em vez de apresentar contestação, vocês apresentam apelação. Antecipação da tutela, apelação. Qualquer coisa no processo, apelação. E, em tese, o processo tem que ser remetido para o tribunal, não é? Porque não há mais essa admissibilidade por parte do magistrado, sob pena de ser uma decisão que usurpa a competência. E eu acho que esse é o grande problema, mas é impressionante como, assim, o legislador não consegue prever o futuro nunca, né? A ideia é ótima, mas gera 1000 problemas. E, às vezes, eu tenho tanta saudade do código passado, tanta, nessa parte de recursos, especialmente. E, em 3 hipóteses, me parece que o magistrado ainda exerce o dever de fazer a admissibilidade do recurso, que são naquelas hipóteses em que o magistrado pode se retratar da sentença, não é? Nos casos de indeferimento da inicial, uma vez interposta a apelação, naturalmente, para que o magistrado volte atrás, a apelação tem que preencher os requisitos, porque se for uma apelação intempestiva, por exemplo, não tem como se retratar. Mas, por outro lado, ele também não pode impedir que suba, não é? A segunda hipótese, procedência liminar do pedido, e uma novidade no novo código, prevista no 485, parágrafo 7º, é que toda e qualquer decisão de extinção sem resolução de mérito, uma vez também interposto o recurso de apelação, também pode haver retratação. Princípio da primazia do julgamento do mérito da ação. Agora, para a gente finalizar o nosso painel, eu gostaria de saber dos demais colegas, não é? O que fazer o magistrado, Marquinhos? Jogo para ti a pergunta. Qual seria a solução nessa hipótese que me parece a mais grave de todas, de uma apelação completamente inoportuna diante de uma decisão que não é uma sentença, uma vez interposta a apelação, o que o magistrado fazer? Se o magistrado remete o processo inteiro, se forma um instrumento e manda a apelação por instrumento? Vejam, alguma solução tem que ser sugerida, e para quem não sabe, durante 2 anos de tramitação do código, a apelação já seria por instrumento. Eu tenho 2 artigos publicados na revista de processo sobre apelação por instrumento, depois não pegou, e muita coisa que não foi aprovada porque não era da nossa tradição. E aí ficou tudo do jeito que estava. Esse é um ponto, a apelação sendo remetida com os autos, mas me parece que o processo eletrônico, isso fica muito esvaziado. Marcos. Só voltando naquilo que o Lendo colocou,
Eu achei interessante aquela linha, né, interpôs o recurso errado, intima, olha, veja, será que esse recurso aqui não é com AG e não AP de apelação, né? Alguma coisa nesse sentido, mas eu achei interessante porque se você acha que pode fazer isso, pode muito mais sanear as razões recursais em segundo grau. Se você acha isso, né? Acho que é complicado de toda forma, mas né, é uma coisa a se pensar. O que o Pedro colocou é importante. Eu acho que bem objetivamente, nessa questão desse absurdo ou de qualquer tipo de interposição totalmente descabida da apelação, eu acho que abre sim um espaço de discricionariedade para o juiz fazer a admissibilidade negativa, ainda que não tenhamos isso previsto expressamente de maneira no Código. Eu acho que, como o Pedro colocou, existem algumas lacunas nesse sentido. Na teoria é muito bom, na prática não conseguimos antever todas as situações. Em alguns casos, sim, será possível o magistrado fazer essa análise, sobretudo para evitar esse tumulto, que esse tumulto processual continue adiante. Bom, rapidamente sobre esse tema, professor, eu sou um pouco fã assim, do Lenny Streck, da teoria dele do solipsismo e tal, então ele confessa que eu tenho medo de deixar o juiz decidir o que é teratológico ou não. Então eu ainda sou mais né, que suba tudo do que ele começar a negar recurso de apelação que não era para negar. Salvo nesse caso, quando não teve nem sentença ainda, eu acho que essa ideia de formar um instrumento atípico seria uma ótima ideia.